Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, seu canal aqui de Sociologia, Antropologia, Literatura, Comunicação, Filosofia, certo? Se você gosta desses temas, esse aqui é o seu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito, clique aí no botãozinho vermelho, clique em se inscrever, dê like no vídeo, sempre no início do vídeo logo você dá o like, faça seu comentário e compartilhe o vídeo. Você ainda pode ser um membro do canal, clicando em Seja Membro, e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, certo? Conteúdos exclusivos, coisas que só você sendo membro vai poder ter acesso. Você pode ajudar o canal também clicando no Valeu, certo? Esse botãozinho aí, que é um coração com cifrão, e ajuda o canal com um gorjetinho aqui pro canal. E você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se. É só clicar aí no primeiro link que está na descrição e você pode se tornar, se quiser, um apoiador do canal. E dê uma olhada também, a partir do segundo link da descrição, nos meus livros, certo? Tem muitos livros lá no Clube de Autores, só clicar no segundo link da descrição, que você vai achar todos eles. Livros antigos, novos, certo? Alguns recentes, lançados recentemente, alguns que foram lançados no começo da minha carreira, lá com 20 anos de idade, mas são todos lá, certo? Só clicar no segundo link da descrição, você vai para o Clube de Autores, certo? Vamos ao vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje a gente vai continuar com a nossa playlist aqui do livro Jornalismo de Campanha e a Constituição de 1988, do Emiliano José, professor Emiliano, que vai estar semana que vem, deve ser essa semana, né? O vídeo vai estrear na Bienal do Livro da Bahia, certo? Então, se você está vendo esse vídeo agora, essa semana de 15 a 21 de abril de 2026, então dê um pulo lá, veja a programação porque ele vai estar falando lá. Bom, continuando aqui, ele vai falar do neoliberalismo na América Latina. No último episódio a gente apresentou as bases do neoliberalismo segundo Emiliano, e hoje a gente vai falar sobre neoliberalismo na América Latina, concentrando muito na brasileira, onde desenvolve mais. Aí termina o capítulo, né, que é o primeiro capítulo. Depois do mundo europeu desenvolvido, a Europa do Leste chega-se à América Latina, palco atual da terceira onda neoliberal. Bom, e terceira onda, no caso da análise histórica dele. Antes mesmo que essa onda chegasse em escala mais ampla ao continente, como chegou, o Chile, sob a ditadura de Augusto Pinochet, havia sido pioneiro e pode ser tomado como exemplo no que se refere ao desprezo que o neoliberalismo devota à democracia. Claro, ele está dizendo isso porque, durante a ditadura do Pinochet no Chile, muitos dos elementos mais fundamentais do neoliberalismo foram instaurados no Chile, justamente porque havia um ambiente autoritário, ditatorial, que facilitou a implantação de políticas não populares, digamos assim. O novo modelo foi implantado sem qualquer mediações democráticas e tal experiência foi acompanhada de perto por conselheiros ingleses. Desregulação, que é quando você tira os controles estatais sobre as atividades econômicas. Desemprego massivo, quer dizer, você causa desemprego massivo, você automaticamente baixa os salários, você pode baixar os salários de quem continua empregado, e você cria uma baixa no consumo, então você mantém a inflação sob controle. Repressão sindical, certo? Então, se você não tem sindicatos que possam atuar livremente para poder reivindicar segurança, estabilidade, melhores salários, você pode aplicar leis, né? Aplicar regras econômicas mais rígidas. Redistribuição de renda em favor dos ricos. A expressão é até muito triste. Redistribuição de renda em favor dos ricos. Privatização de bens públicos. Tudo isso a partir de 1973, quando se dá o golpe de Pinochet contra Salvador Allende. 1963 foi o ano que eu nasci. Dá uma agonia muito grande. Inclusive, esse golpe de Estado aconteceu no dia 11 de setembro. Então, no dia 11 de setembro, para os chilenos, tem um significado bem diferente do que é para os estadunidenses e que tentam empurrar isso para o mundo todo, como se fosse
uma coisa do mundo todo. Então, o ataque, a queda das Torres Gêmeas dos Estados Unidos em 11 de setembro de 2021, suplanta, digamos assim, como evento histórico grandioso, a queda do Salvador Allende no Chile. Menos para os chilenos. Os chilenos são muito atentos à história deles. A Bolívia foi o passo seguinte do neoliberalismo na América Latina e o mesmo orientador da experiência boliviana, Jeffrey Sachs, mais tarde foi conselheiro essencial na Polônia e Rússia pós queda do Muro de Berlim. O plano boliviano foi originalmente concebido para o general Hugo Banzer, mas este perdeu a eleição em 1985 para Vítor Paz Estenssoro, herdeiro de uma tradição populista radical, que chegou a participar de modo decisivo das transformações sociais do início dos anos 50 naquele país. Estenssoro, no entanto, assume entusiasmado o plano de Sachs, enfrenta os sindicatos, manda prender seus dirigentes depois de uma greve geral, implanta política neoliberal sem qualquer vacilação. Era mais fácil que um progressista implantasse qualquer política do que um homem com a tradição ditatorial como Banzer. Quer dizer, o fato de o cara ter sido eleito na Bolívia vir de uma tradição progressista, mais à esquerda, conseguiu implantar mais facilmente. Quer dizer que, veja que o modelo econômico neoliberal teve facilidade de ser implantado por uma ditadura de direita no Chile e, ao mesmo tempo, teve facilidade de ser implantado na Bolívia durante o governo democrático mais à esquerda. Você vê que os elementos econômicos muitas vezes não são afetados pela bandeira política que é levantada. Tem um dos problemas que a gente sofre hoje em dia com a questão da polarização no país, é porque não faz sentido as distinções que são trazidas à tona pelos polarizadores. Porque o modelo econômico seguido por um e por outro é muito parecido. Certo? Não há proposta de mudança radical na economia. O que há é maneiras, metodologias diferentes de chegar aos mesmos fins, que são fins, objetivos capitalistas. Apesar dessas duas bem-sucedidas experiências, ao menos bem-sucedidas ao olhar da política neoliberal, o neoliberalismo ainda não havia chegado de forma disseminada na América Latina. Isso é o quê? 1985, né? Até o final dos anos 80. Mas chegaria e se estabeleceria de modo simultâneo em vários países. Bom, aí tem a eleição de Carlos Salinas, em 88, marca a virada continental na direção do neoliberalismo. Deve ser da Bolívia ainda. Uma reforma constitucional chegou a admitir a venda de fazendas comunais onde viviam mais de 3 milhões de famílias a empresas agrícolas. A maioria das estatais é privatizada. Quer dizer, esse novo presidente, né, na Bolívia, ele implantou mais velozmente ainda essas medidas. A eleição de Carlos Menem na Argentina, 1989, tem as mesmas consequências, uma privatização agressiva das estatais e o caminho da recessão econômica, com o aumento do desemprego e a deterioração das condições de vida da população. Na Venezuela, repete-se a experiência da Bolívia, um ex-progressista e ex-presidente, Carlos Andrés Pérez, é eleito presidente em fevereiro de 89 e impõe um duro pacote econômico que inclui a demissão de 300 mil funcionários públicos. O neoliberalismo adora perseguir funcionário público, é impressionante isso. E o aumento de combustíveis. Enfrentou amplos e duros protestos, houve muitas mortes e Pérez acabou submetido ao impeachment por corrupção em 1993, condenado a 2 anos e 4 meses de prisão. No Peru, Alberto Fujimori vence as eleições em 1990 e inicia a adoção do neoliberalismo, que incluiu a chamada flexibilização das relações de trabalho, quer dizer, flexibilização, diga-se precarização, inclusive com o fim da estabilidade do emprego, que é uma ação coordenada do neoliberalismo, ao menos na América Latina. A esse país se acrescente o Brasil com a vitória de Collor em 1989. México, Argentina e Peru podem ser consideradas experiências vitoriosas do ponto de vista neoliberal, quer dizer, México, Argentina e Peru. A Venezuela, um fracasso. Não é simples promover o combate à inflação nos termos da proposta neoliberal,
como não é fácil adotar políticas de desregulamentação das relações de trabalho, ocasionar desemprego e privatizar patrimônios inteiros das nações, sem ter protestos, né? Exige-se uma concentração muito grande de força de poder executivo. Por isso que é mais fácil implantar um sistema ditatorial. Bom, vou ver aqui, ele vai falar um pouco mais, vai mencionar o Fujimori, né? O Fujimori, ele como figura histórica, ele é famoso porque ele realizou um alto golpe, né? Ele implantou um sistema ditatorial e depois foi derrubado, foi preso. Acho que a filha dele ainda atua na política peruana. Vai comentar ainda um pouco a experiência boliviana. Inclusive, a experiência boliviana teve um desenrolar bem trágico com o negócio da privatização do fornecimento de água, né, lá. Que aí só com isso, inclusive, foi que acabou acarretando o fim das políticas neoliberais. O fim, pelo menos assim, né, temporariamente. E a ascensão na presidência daquele indígena, como é o nome dele, é o Evo Morales, certo? O Evo Morales, ele se tornou presidente, né, na interpretação que eu dou desse processo histórico, por conta muito todos os protestos que aconteceram na Bolívia depois da questão da privatização da água. Certo? Se você tem um dado diferente, aí, uma opinião diferente, coloca aí nos comentários. Bom, é isso, então ele estabeleceu isso aqui. A experiência brasileira, né? Ele vai retomar um pouco o fato de que durante o governo do Sarney, entre 85 e 89, o começo do governo teria um estilo um pouco mais social-democrata, né, mais voltado para o estado do bem-estar, mais para o fim do governo, implantando políticas neoliberais com algumas privatizações. A eleição do Collor foi toda montada, digamos assim, em cima do discurso neoliberal, né, um discurso de desenvolvimento econômico, de modernização, de que o Estado é lento, que o Estado é ineficiente, precisava privatizar um bocado de coisa, e funcionalismo público, tem o dos Marajás, né? Então, o Collor ficou famoso na mídia brasileira, na mídia nacional, porque o Collor, apesar de ser de uma família tradicional política no Brasil, o avô dele, se eu não me engano, participou do golpe da proclamação da República, né? No final do século XIX, é o Arnon, né? Arnon de Mello, acho que esse era um dos militares que estava envolvido na queda do Dom Pedro II. E aí, em Alagoas, a família dele, dona de um grupo de mídia que na época era muito poderoso, hoje em dia está decadente, né? Não sei nem se existe ainda. E aí ele ganhou fama na projeção nacional, depois de se tornar governador de Alagoas, por justamente fazer uma chamada perseguição aos marajás, do funcionalismo público alagoano. Perseguição no seguinte sentido, né? Ele foi eleito, e aí eliminou cargos que supostamente ganhavam muito. Aí o termo Marajá pegou. E aí acabou sendo projetado para todo o funcionalismo público. O que é um absurdo, né? Que a grande parte dos funcionários públicos não ganha bem, tem a estabilidade que é necessária para manter a máquina do Estado funcionando. Mas aí começou essa perseguição, né? A funcionário público que tem até hoje, volta e meia, vai se modificando o Estado, independente de quem está no governo, seja governo mais à direita, como Temer, Bolsonaro, Fernando Henrique, seja mais à esquerda, como Lula, Dilma. Todos os governos acabam dando um jeito de diminuir, digamos assim, diminuir os poderes, né, não vou chamar de privilégio, mas as coisas mais positivas, né, do funcionalismo público, certo? Então, o funcionário público antigamente, quando entrava no cargo, ele era mais fácil de ter estabilidade, né, os salários eram melhores, a aposentadoria melhor, uma série de coisas assim, e aí foi se diminuindo isso cada vez mais, diminuindo. Hoje em dia você tem concursos públicos, mas que não é concurso público, porque o cara, na verdade, faz uma seleção para ser um funcionário, né, em regime CLT, basicamente. Então ele pode ser demitido de um jeito. Então, independente do governo, desde essa época há essa coisa de o funcionalismo público ser
colocado como sendo um problema para o peso do Estado e tal. E aí o Emiliano vai elaborar isso aqui, ele, em outros momentos vai elaborar também. Ele vai mencionar aqui o plano Collor, não, o plano Cruzado, né, que começou a dar certo, mas deu errado. Depois os outros planos econômicos com o Dilson Funaro, Bresser Pereira, Maílson da Nóbrega e tal. E aí, quando o Collor veio em 89, né, em 1990, quando ele assumiu a presidência, implantou o plano Collor, né, que sequestrou poupanças, né, isso tudo para combate à inflação, desregulamentou algumas coisas, né, abriu a economia, tirou potencialismos, e aí para fazer com que teoricamente as empresas brasileiras pudessem se modernizar. O Estado brasileiro fora até ali imprescindível ao processo de acumulação capitalista, sendo assim um fator essencial à construção do Brasil industrializado atual. Isso desde a época de Getúlio Vargas. Né? A construção iniciada nos anos 30, intensificada nos anos 50, início dos 60, inclusive pelos os presidentes militares, né, que eles incentivavam também o crescimento industrial nacional, tinha um certo nacionalismo também. A chegada tardia do neoliberalismo no Brasil pode ser explicada primeiro pela existência de uma sociedade civil articulada, constituída na fase final da ditadura e que a ênfase se concentra nas parcelas vinculadas às classes dominadas. Se é verdade que as classes populares não mantiveram o mesmo ritmo de mobilização na nova república, quer dizer, a mobilização contra a ditadura, quando a ditadura cedeu, né, e terminou, essa mobilização se recuou. Então, os valores anti-ditadura não continuaram muito para ser anti-neoliberalismo. As políticas neoliberais implicam sempre retirar direitos à maioria da população. A par disso, há que se considerar o conturbado processo de transição brasileira. Mostra Tancredo Neves, ascensão de José Sarney e tal. Bom, transição por continuidade da ditadura para a democracia, então foi se mantendo, então não houve nenhuma grande mudança, na verdade. Veja que, inevitavelmente, o Emiliano ele vai tratar da questão da Constituição. Né? É propício se tornar a recorrer à lembrança da eleição que se deu em 89, um ano emblemático, uma espécie de contraponto termidoriano ao 1968, quando a queda do Muro de Berlim, com toda a amplitude simbólica disso. É porque em 89 também caiu o Muro de Berlim. Era a derrota não só da perspectiva política centrada no assalto ao poder, como de toda uma proposta econômica fundada no autoritarismo do Estado, socialismo na natureza autoritária, onde o Estado era tudo, a sociedade era nada. Então, de certo modo, a queda, o que ele está dizendo aqui, é que a queda do sistema socialista soviético, né, e derivados na Europa, principalmente, quando caíram entre 89 e 91, todos esses países mudaram de regime, né, os sistemas autoritários foram derrubados e tal, acabou viabilizando também a predominância do discurso, né, neoliberal como sendo a solução para os problemas os problemas de materiais relacionados com esses países. A eleição de Collor, que põe o neoliberalismo na ordem do dia, ele ganha prestígio como governador, eu já falei isso aqui. E bom, ele vai dizer, só para concluir aqui, o vídeo já está longo, é que ele vai abraçar o neoliberalismo, só que os problemas relacionados com o governo dele não tiveram tanto a ver com os elementos econômicos que foram sendo implantados. Foi muito mais a ver com as questões pessoais, né, e que afetaram a confiança, né, do mercado, da comunidade política, da sociedade nele. Por isso que ele sofreu impeachment e renunciou, justamente porque não conseguiu conduzir a coisa adequadamente. Quando ele é derrubado, né, pelo impeachment, porque se bem que ele renunciou, né? Quando ele sofre impeachment e renuncia, assume Itamar Franco, que dá um freio um pouco nas políticas neoliberais, apesar de ter feito também algumas privatizações, por causa desse espírito mais nacionalista do Itamar Franco. Mas aí, quando Fernando Henrique se torna presidente, sob o pedestal do Plano Real, que conseguiu controlar a inflação no Brasil, aí
o neoliberalismo pode ser implantado de maneira efetiva e duradoura, de certo modo, né? Nós temos até hoje muita coisa de política neoliberal, e ele enfatiza aqui a questão da greve de petroleiros de 1995, que eu já falei, acho que no último episódio, se não me engano, que foi uma greve contra a privatização da Petrobras, que sempre foi um dos marcos dos processos de privatização liberal, a Petrobras, justamente porque é uma grande estatal de importância hoje, inclusive, mais importância ainda, né, com esse negócio da crise, nova crise do petróleo, lá por causa dos ataques americanos, né, estadunidenses e israelenses sobre o Irã, fechamento do Estreito de Hormuz e preço do petróleo subindo e tal. Então o Brasil, como grande produtor de petróleo, tendo a estatal Petrobras ainda como uma estatal da maior parte dos processos, digamos, relacionados ao petróleo, tem a possibilidade do país vir a ser um grande jogador nesse mercado aí, se bem que eu acho que é uma coisa meio decadente, né? Petróleo deveria ser uma coisa que deveria ser abandonada o mais rápido possível, mas o mundo não funciona do jeito que a gente quer, né? Funciona do jeito que ele é. Bom, acho que é isso. Tem mais algumas coisas aqui dessa questão do neoliberalismo na América Latina e no Brasil, mas o que é essencial a gente já falou aqui. Se você lembrar de alguma coisa aí quando estiver vendo o vídeo, quiser destacar aí nos comentários, coloca aí. É isso. Né? Neoliberalismo brasileiro, sintetizado no plano real, que significou fortalecimento da moeda, queda da inflação, conquistas importantes, implicou também aumento do desemprego, destruição da capacidade de intervenção do Estado na economia, por conta da privatização selvagem das empresas estatais. Enfraquecimento do Estado, no que se refere à prestação de serviços essenciais, e pelo criminoso processo de terceirização na perspectiva da adoção do chamado Estado mínimo. Bom, é isso. Certo? Até o próximo episódio. Ficou muito longo o vídeo. Valeu! Então foi isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dê like no vídeo, comente e compartilhe. Não se esqueça também que você pode ser um membro do canal clicando em Seja Membro, está logo aí embaixo. Você pode ajudar o canal através do Valeu, esse coraçãozinho com cifrão, clique nele e dê uma ajudinha pro canal. E você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se, certo? Primeiro link na descrição, você vai para o Apoia-se e se torna um apoiador do canal. Vá lá, dê uma olhada para você ver que o projeto é interessante. E dê uma olhada também nos meus livros, certo? Aí no segundo link da descrição você vai achar o caminho para o Clube de Autores, onde tem todos os meus livros. De lá você pode ir para a Amazon, se você quiser. E lá também tem todos os meus livros. É só você clicar aí no segundo link da descrição e dar uma olhada nos títulos que tem lá, certo? Tem literatura, tem filosofia, tem sociologia, certo? Valeu, até o próximo vídeo.